Pessoal da RA aí, bom dia, como sempre presentes. Você já comprou a Harley? Ainda não tô fazendo um exercício ainda para escolher o modelo. Provavelmente vai ser uma Switchback. Ou foi, você já teve um? Eu tive uma Dragstar da Yamaha e uma Suzuki Intruder, tive as duas. Primeiro a Suzuki Intruder, depois uma Dragstar. As duas eram estradeiras. Então já teve duas motos boas e agora quero uma má, é isso? Não, eu já tive duas motos gerais e agora eu quero uma que dê problema, né? Para poder ficar mexendo o tempo inteiro. Isso. A grande sacada da Harley é que ela vem com um manual que eu chamo de manual Lego. Você tem até o torque do parafuso que vai na tampa do freio, de tão minucioso que é o manual de uso dela. Em média são 500, 600 páginas o manual de usuário. Temos a presença dos amigos de Portugal também, bem-vindo a todos. Bom dia. Bom dia. Então, Sérgio, como é que estão as coisas por aí? Vai devagarinho, mas está a andar. Tem que arrancar. Aqui na zona de Lisboa é que está um bocadinho mais complicado agora. Tem havido aqui uns surtos. O país já está com números mais satisfatórios. É que não sei, não. Aí em algumas cidades, estou agora ao levantamento, não é? É por estado, não é? Há estados onde a coisa está boa já e há outros onde ainda está piorando. Portanto, tens os vários cenários ao mesmo tempo, não é? Aqui no Brasil a gente pode ter uma amostra do todo um pouco em cada lugar, né? Basicamente. Também o universo é muito maior, não é? O nosso é pequenino. Não, além de ser um universo maior, também tem a questão da regionalidade, né? Continentalmente maior e proporcionalmente por regiões, diferentes situações e comportamentos, né? Então é realmente um universo de amostragem aqui é plural. Pode ser um caso de estudo para o futuro, não é? Pode ser. Além de ter condições de recursos também bem distintas por estados, né? Então, realmente é um case interessante o Brasil. Ok. Vamos lá. Dá mais um tempinho que algumas pessoas pediram para esperar que estão a caminho. Eu, pelo sim, pelo não, já pus a sessão a gravar, Eu também já coloquei aqui em depois edito e duplicidade. corto. Ah, boa, então. Depois edito e corto a primeira parte. Ok. Temos aí de Portugal aí o Sérgio, o António, o Paulo. Um abraço a todos, pá. Abraço, Nuno.
Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui Está em confinamento, não é? Claro, pois. o pessoal da RA parece que caiu, o Lucas entrou, o Oliveira também. Bom dia, Lucas. O Bombanda também ia entrar, pediu para esperar um pouquinho. Mas 2 minutinhos aqui a gente já. O Marcelo Bombana a gente tem que esperar por ele. Afinal de contas, é uma figura pública do motociclismo. Pois é. Leuri também tá aí. Beleza, Leuri. Bom, acho que já é tempo aí, o pessoal deve ir chegando conforme a gente for caminhando. Não vamos esperar muito mais, até em respeito a todo mundo que manteve o horário aí. Bom dia a todos então, mais uma vez. Vamos aqui retomar o tema de Harley. Acho interessante a gente dar suporte para esse mercado, porque temos condição de fazê-lo, né? Tecnicamente, a gente tem produto para isso, ora adaptado, ora já visto pelos utilizadores aqui no Brasil, né? Como funciona. Muito desses utilizadores hoje são companheiros aí em relação ao uso na marca, e muitos deles nos ajudam também com informação de posicionamento e resultados, enfim. E é interessante trabalhar o mercado de Harley, porque é um mercado de conceito e um mercado muito fiel àquilo que se faz com a própria moto, né? Por que eu falo isso? Vocês podem perceber que não importa a qualidade do material, e sempre é visto como uma boa qualidade, tendo a marca Harley ou associado à marca Harley, há uma fidelização e um consumo muito constante. Então a estratégia de estar presente nesse mercado ela é muito interessante, né? Por isso a gente escolheu o tema aqui. Muitas das informações que eu vou contribuir com vocês aqui, né, passar, tem a ver com essa experiência que a gente teve aqui no Brasil com os usuários, né, inclusive com pessoas responsáveis que dão suporte à Harley aqui no Brasil. Então a gente realmente tem uma possibilidade de trabalhar esse mercado com um certo valor agregado. E esse mercado hoje, basicamente, aqui no Brasil, ele está concentrado quase que 99% nas operações de motul. Então, é um lugar onde a gente quer estar, é um valor que a gente quer agregar, né? E, obviamente, associar o nome Repsol à marca Harley Davidson traz para a gente um outro horizonte também de negócios. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho da história da Harley aí, sem muito... só para entender como é que a marca se posicionou tão bem, né, até hoje, nesse conceito de mito, nem tanto de moto, mas de mito, né? Ela começa a história lá em 1903 com dois irmãos, né? Arthur e Walter Davidson. Em 1907, mais um sócio entra, né? Mais um membro da família. Em 1909 nasce o primeiro motor V-twin, né, dentro das Harleys em si, e isso começa a criar
uma caracterização desses motores, uma identidade muito própria desses motores, né? Tanto que entre 1917 e 18 a Harley produz basicamente um lote gigantesco de motos, cerca de 17 mil motos para o exército americano na Primeira Guerra. Então a Harley participa da Primeira Guerra Mundial. Em 1936 ela faz uma alteração, né? O primeiro modelo dela, que é o Knucklehead, com válvulas laterais. Em 41 a 45 de novo ela retorna à guerra, né? Com o exército americano e os aliados. Em 98, ela toma uma amplitude mais mundial e escolhe o Brasil como sede da primeira fábrica, fora dos Estados Unidos. Então ela já tinha lá os centros de montagem, as fábricas de motores e tudo mais. Em 98, ela inaugura a fábrica em Manaus, aqui no Brasil, permanece até hoje, né? E em 2011, agora recentemente, a segunda fábrica fora dos Estados Unidos, que ela faz na Índia, né? Na Índia, basicamente, é mais CKD, né? E também alguns projetos de baixa cilindrada. Mas tem uma conotação aí exponencial em relação ao mercado mundial, né? E o legal é que para o Brasil foi escolhido aí a primeira fábrica. Então isso é um ponto importante para a gente aqui para ganhar essa referência, né? E do Brasil, obviamente, afeta a Latinoamérica, enfim, temos grande amplitude aí. Vamos lá, gente, aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, de quais foram esses motores, né? Desde 1903, o formato aqui era um cilindro único. Em 1909, o primeiro V-Twin, que eu comentei com vocês para a família. Depois a gente tem aqui o modelo que perdura depois de 2011 a 2029. Em 1929, perdão, entra o Flathead, é um motor um pouquinho mais complexo. Depois o Knucklehead, em 36, já com válvula lateral. O Panhead, basicamente aqui é onde a gente encontra, entre o Panhead e o Shovelhead, já ganha uma conotação mais icônica, né? Esses dois motores aqui, eles aparecem naquele filme Easy Rider. De 84, né, o Shovelhead vai até 83. De 84 a 99 tem o motor V-Twin Evolution. Passando mais para frente, onde a gente já começa aí um efeito Brasil, né? Principalmente Brasil e América Latina. De 99 a 2006, quer dizer, perdurou bastante, não mais que outros, mas teve uma característica muito icônica, que foi o Twin Can 88, né? Depois, em 2007, o Twin Can 96, né? E em 2012, o 103. Todos esses aqui foram alterados, principalmente a partir de 99, ela entra com injeção eletrônica, até então carburada, né? Ele muda, ainda tem modelos carburados aqui. Aqui basicamente injetado, injetado, injetado. E final de 2016 para 2017, entra-se o novo motor Milwaukee, né? Aqui eu não falei muito das cilindradas, né, gente? Mas basicamente aqui embaixo, eu vou retornar um pouquinho só para vocês verem. Então, de 66 até 83, o motor era de mais ou menos 1.200 cilindradas. De 84 a 99, 1.300. Obviamente elas vão ampliando de acordo com cada família, né? E aqui começam os motores bem mais potentes, né? 1.450 cilindrada para o Twin Can 88, para o 96, 1.584 cilindradas. O Twin Can 103, 1.690, né? E agora no Milwaukee, a partir do 107, 111 e o 130, que vai ser o novo motor dela, já vem de 1.750 até 2.100 cilindradas por motor. Então são motores aqui que aumentaram muito as prestações e são motores que têm uma característica de funcionamento bem particular, tá? Mudou bastante essa amplitude de o que parece pouco, né? 1.690 para 1.750. Esse motor aqui ele tem um alargamento muito maior de expansão, tá? Então por isso que muita gente está gostando desse novo motor, por tema de customização. Vamos lá, ainda falando da família da Harley, para vocês terem uma ideia, está dividida basicamente nessas Sportster, que é o modelo de entrada dela. A Touring são os modelos maiores, as CVOs e as Electra Glide Classics, enfim, as grandonas, a Road King, perdão. A Softail e a Dyna são os modelos mais comuns. Aqui entram a Street Glide, Dyna Glide. E na Softail, acho que o modelo mais referente aqui é a Fat Boy, né? Ficou icônico com o filme Exterminador do Futuro e tudo mais. A V-Road foi o motor esportivo dela,
Só para citar, esses dois motores aqui têm uma pequena diferenciação entre motor e transmissão da Harley, e essas três famílias são a mais homogênea entre forma construtiva, tá? Vamos lá, seguindo um pouquinho mais. Aqui como curiosidade, gente, como é que a gente identifica os modelos, tá? A primeira letra indica a família do motor, então você tem F, X, U, V e U, então ela vai ser ou a Big Wing comando OHV, ou motor esportivo que é a X, nesse caso a V-Road, motores Evolution, né, que é o V-Twin, e o Big Twin, são com válvulas laterais, começaria com o U aqui. Aqui para frente é o modelo, aquilo que a gente falou, Touring, Softail, Sportster, por aí vai. Perdão, aqui no H. No L, se elas são conforme a forma construtiva da suspensão dianteira, basicamente só muda aqui na V-Road, vai para X, e todas as demais vão para L. E aqui os últimos números indicam algumas particularidades do modelo, acabamento, pneu e tudo mais. Isso aqui é só curiosidade, tá? Bom, o que muda então, gente? Na forma construtiva do motor da Harley, né? Ela tem o motor então em ângulo, né? Os dois cilindros em ângulos, e parte de um outro princípio das motos convencionais, né? Quando a gente fala em motor de moto, normalmente a gente está falando desse sistema construtivo aqui, né? Onde você tem o motor, a caixa de transmissão e o acionamento da embreagem inserido dentro de um mesmo contexto, né? Então está dentro de uma caixa única e tudo é banhado, tudo é feito da mesma maneira. Na Harley Davidson isso muda um pouco, tá? Então, como eu falei, na modelo Touring, Softail e Dyna é essa forma construtiva, então é motor, aí você tem a caixa primária, que é onde fica a embreagem, e depois a caixa secundária, que é a transmissão propriamente dita. E nos modelos V-Road e Sportster, a primária e a caixa de transmissão, ela está dentro de um mesmo conjunto, tá? Então, a maioria das Harleys é motor, primária e transmissão. Na Sportster e na V-Road é motor, transmissão e primária junto, ok? Muda pouquíssima coisa, mas otimiza um pouco o sistema de lubrificação, que é o que a gente está interessado aqui, né? Entre esses elementos que eu falei então, gente, motor, primária e transmissão, o que a gente tem como caracterização? Como é que a gente pode identificar isso, né? Primeiro, motor, obviamente está aqui, né? A parte mais visível dele é o motor, a parte de funcionamento. O que a gente chama de primária, normalmente é nesse disco aqui, nesse disco maior, né, onde a gente vê uma alavanca e uma caixa maior, mais evidente. Essa é a famosa caixa primária da Harley, tá? E o que a gente chama de transmissão, efetivamente, é o lado oposto da moto, né? Onde você vê essa pequena caixinha aqui, que na verdade é a tampa traseira da transmissão, tá? Onde tem o CAN Service. E você tem, o CAN Service aqui do lado, você tem a parte traseira da transmissão. E aqui do outro lado, desse lado aqui, é onde faz o acoplamento com a primária. Beleza? Seguindo mais um pouquinho. Vamos lá, então falando da recomendação da Harley propriamente dita, né? A Harley tem, como eu falei, né? Todos os seus produtos são associados à marca. Então você tem, é engraçado, curiosidades, né? De 83 a 89, mais ou menos, a Harley tinha um problema de vazamento congênito. Para você ter ideia, eles não conseguiam resolver aquilo em uso. Eles criaram um tapete para absorção de óleo que vazava, né? Então esse tapete vendeu muito nessa época, onde o usuário comprava esse tapete para colocar embaixo da moto porque pingava óleo, né? Outra curiosidade da Harley, por exemplo, né, cerca de 60-65% do faturamento geral da marca, né, mundial, tem a ver com o faturamento de acessórios que ela não produz, né? Então tecidos, manoplas diferentes, tensão, tampas, enfim, tudo que identifica a marca Harley, e o resto só que é moto, né? Então vamos lá. Ela tem aqui, por que eu falei isso, né? Se você pegar o manual dela, tudo nela tem um código, né, especificação de spare parts, né, e tudo leva o nome Harley Davidson. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a indicação na Sportster do
Óleo para motocicleta genuíno Harley Davidson HD 360, 2050. HD 360, gente, só para vocês terem uma ideia, é justamente uma evolução do óleo dela, né? Antigamente era o HD 240, isso não é norma, é uma identificação de spare parts, onde ela fala do óleo genuíno. Então você vai ter a linha HD, né, que nesse caso as atuais são a 360, e a linha Screaming Eagle. Nesse caso ela coloca aqui a opção do HD 360. É um óleo 20W50, já sintético, até 90 e pouco ela usava ainda mineral e semi, né? E aqui na própria no próprio descritivo dela, só voltando aqui um pouquinho, ela ainda te dá uma opção, né? Então, se você não tem o óleo HD aqui, né, que é o óleo Harley Davidson, olha só que interessante, ó. Você pode usar um óleo certificado para motor diesel com as designações aceitáveis CH4, CI4 e CJ4 nas viscosidades 20, 50, 15, 40 e 10, 40. Ou seja, ela permite, né, em casos excepcionais ou na aplicação excepcional, algumas alterações, tanto de viscosidade quanto óleo, que nesse caso é para motor diesel, né? E por que ela recomenda isso no motor, tá? Vamos ser bem direcionados aqui. Isso aqui só funciona no motor, não funciona para transmissão. O motor da Harley, a embreagem fica fora do sistema. Então eu tenho um funcionamento do motor independente, né? E vamos lá em termos de performance, gente. Olha que legal aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, lubrificante sintético da linha Screaming Eagle, realmente é o lubrificante top dela, né? Base sintética. 2050. Olha que interessante aqui em termos de performance. Excelente. E outra coisa curiosa, ela também tem um óleo genuíno Harley Davidson 360, que é um 1040, também sintético, e ele dá como excelente. Outras aplicações que ela dá aqui de óleos padrões da própria Harley, ela também tem monoviscoso, ela dá como baixo desempenho. O que isso quer dizer, gente? Harley Davidson, óleo mineral, já não combina mais. Já não funciona bem. Um dos grandes problemas que a Harley tem hoje no seu funcionamento básico de todo o conjunto é a temperatura, né? Então, partir esse trabalho para o semissintético, para o sintético, principalmente nas novas, no motor Milwaukee, basicamente só sintético é a recomendação, é de extremo benefício, de extremo solução técnica para o motor. Temperatura média do motor da Harley nas câmaras internas, né, na dissipação de calor, ela varia ali entre 160 até 240 graus, ou seja, ela trabalha num regime de temperatura muito alto e ela não tem refrigeração forçada, né? A Harley continua sendo um motor refrigerado a ar, apesar de ter uma transmissão externa de troca de calor que é feito à base do próprio óleo, né? Ela tem umas canalizações novas aí que auxiliam isso. Vamos lá olhar para o modelo das Tourings, então, as maiores zonas, as CVOs, as Road Kings, né? Mesma coisa, gente, ó, lubrificante sintético 20W50 e lubrificante sintético 10W40. Formações excelentes de trabalho, né? Vamos lá. Por que ela faz essa indicação, gente? Se a gente olhar essa curva aqui de variação de viscosidade, né? Ela está olhando justamente essa faixa de trabalho dela, né? Que vai ficar aqui acima dos 100 graus, então os óleos vão tender para cá. E aqui, na verdade, o 20, 50, 15, 50, 10, 50, enfim, que seriam os possíveis candidatos a uso na Harley, vão sofrer só a variação primária de viscosidade, né? Porque o interesse dela é aqui. Ela é uma moto que funciona em alta temperatura. O que a gente tem, então? Atualmente, na nossa gama geral, né, aqui não no Brasil, mas no mundo, a gente até tem um óleo que chama V-Twin, né, é um 2050 mineral, chama V-Twin, e a gente está olhando para esse mercado, porque o mineral já não... É basicamente o que a gente tem, é o Moto Rider aqui, mas né, com outro nome. Podemos indicar o Moto Rider para Harley? Gente, eventualmente sim, mas qual é o problema que eu estou falando de funcionamento desse motor? Alta temperatura, né? E nesse funcionamento de alta temperatura, a gente pode ter propagação de calor. Então, apesar de termos o Moto Rider como opção, particularmente, e conversando com os especialistas aqui no Brasil, poucos admitem utilizar ainda óleo mineral na Harley. Todos já passaram para semissintético e sintético. Mas, né, tá aqui exposto
o que a gente tem disponível no Brasil. Onde a gente está conseguindo grande êxito em conquista desse mercado, gente? Nosso, vamos chamar aí de produto de entrada, né? Produto de entrada a gente está conseguindo com o Motosport, que é um óleo semissintético, né? Com alto nível de asseguramento aí de trabalho em alta temperatura, né? Uma variação muito legal. E utilizando o 1550. Por quê, gente? A variação do 15 para o 20 aqui, ela beneficia a lubrificação primária, né? Então o motor a frio lubrifica melhor e mantém a lubrificação em níveis de alta temperatura no mesmo padrão do 2050. Então é uma solução sim, a gente já aplica. Talvez a maior volume de venda que a gente tenha para Harley no Brasil está baseado nesse produto, né? E funciona muito bem. E partindo, obviamente, para um nível elevadíssimo, que é onde os especialistas, principalmente os que fazem customização de motor, estão avançando, a gente tem a nossa linha Racing, muito mais vocacionada ao 1550, e em alguns poucos casos a gente utiliza o 1050, principalmente, de novo, naqueles que fazem customização de motor, né? O que a gente tem de vantagem nesse produto aqui? O índice de viscosidade, na média, maior que os nossos concorrentes, e principalmente o nosso maior concorrente aqui, e isso tem dado excelentes resultados na performance da moto, tá? É comum a gente ouvir falar dos caras que têm uma estabilidade melhor, vibração menor do motor, enfim. Então o óleo realmente suporta isso que a Harley tem, né? Isso, então, a gente falou até agora da construção, da forma construtiva e só lubrificação, basicamente, de motor, né? O que mais que a gente falou que a Harley tem, então, gente? Transmissão primária, né? O que a transmissão primária traz para a gente, né? Ela traz uma referência de acionamento de embreagem, então é muito importante que a gente tenha uma atenção muito grande para esse ponto. Por quê? Lembra que eu comentei que a V-Road e a Sportster têm transmissão integrada, né? Então a caixa primária e a transmissão é uma só. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente vai ter que ter um óleo que atue na transmissão e também tenha controle de embreagem. Então na Sportster a gente tem que estar de olho nisso, tá? Na Sportster e na V-Road. Detalhe aqui, gente, a Harley possui dois sistemas de acionamento de embreagem, um sistema hidráulico e um sistema mecânico. Qual o problema que se apresenta? O sistema mecânico é extremamente pesado, então é onde o pessoal sente muita dificuldade na troca de marcha, e o sistema hidráulico fica inserido dentro do sistema de acionamento, ou seja, se a gente não trabalhar com um óleo que baixe bastante a viscosidade, que baixe bastante a temperatura desse conjunto de trabalho, o que acontece muitas vezes na caixa primária é o superaquecimento da embreagem e a perda do comando de câmbio. Então é um problema muito comum, às vezes a gente ouvir falar dos mecânicos, pô, o cara estava passeando com a Harley e perdeu a transmissão, né? Basicamente é isso que acontece, né? O aquecimento do óleo, que na verdade é um DOT 4 no acionamento da embreagem, só que se esse produto, por exemplo, for combinado com óleo mineral na primária, óleo mineral no motor e um DOT 4 de baixa qualidade no acionamento, essa moto, por exemplo, está fadada a perder controle de câmbio. Por isso a gente indica o óleo sintético e, no caso do óleo de acionamento da embreagem, um óleo de alto ponto de ebulição. Nas Tourings, Dynas, Tourings e Softails, a caixa já é separada, então a primária e a transmissão funcionam diferente, tá? Mas seguem o mesmo princípio aqui do acionamento mecânico ou hidráulico e também a questão de acúmulo de temperatura dentro desse sistema. Essa aqui, para quem não conhece, é a caixa primária, tá? Aberta. Um pequeno erro aqui, me perdoem a escrita. Essa caixa, então, o conjunto de embreagem está aqui, né? E ele tem um conjunto de acionamento aqui. O uso de óleo mineral normalmente causam dois problemas aqui que eu queria deixar bem destacado para vocês, né? Não o uso do óleo mineral, o uso de baixa resistência à temperatura. O acúmulo de temperatura aqui faz o cisalhamento do óleo ser mais constante. Então,
Essa engrenagem aqui, né, esse contato tem um desgaste prematuro, então é aquele tranco de entrada na engate de marcha, começa a desgastar isso aqui. Segundo ponto, esse tensor da corrente, ele também acelera o desgaste. Isso aqui é um material de sacrifício, tá? Ele vai desgastar naturalmente. Só que se o filme de óleo não for resistente o suficiente, isso aqui também desgasta. Então a moto começa a ficar frouxa e dá muito tranco para a saída. O pessoal acha que é o câmbio, mas na verdade é um problema que acontece dentro da primária, ok? O que a gente tem então como solução para a caixa primária da Harley? Já está pronto, gente. Isso aqui é sensacional, porque tem um alto índice de viscosidade, né? Olha aqui o índice de viscosidade dele, 160. Já está preparado para um JASO M62, então faz o controle de embreagem como tem que ser. E tem uma excelente resistência ao cisalhamento, ou seja, protege aquele contato da engrenagem de comando principal, tá? Então esse óleo, além dele ser sintético, ele tem essas características adicionais para proteger o conjunto de primária e evitar o superaquecimento onde tem a embreagem por acionamento hidráulico, tá? Passando então vamos lá, motor, primária, vamos chegar na transmissão. Transmissão da Harley, gente, são duas basicamente, uma de 5 e uma de 6 velocidades, a de 5 nos modelos menores, principalmente na Sportster, mas algumas Dynas também tem, e o modelo secundário, né, a caixa de 6 velocidades, que são para as maiores, a Road King, a própria V-Road, a CVO, que é um modelo maiorzão dela, todas elas têm um conjunto separado de transmissão. Esse conjunto de transmissão, ele sofre muito impacto, aliás, é um conjunto bem robusto, aliás, quando você fala em customização de Harley, é a única coisa que não é mexida, né, a transmissão, normalmente eles fazem adaptação da primária, fazem adaptação do comando, anéis, cilindros, enfim, mas na transmissão ninguém mexe, ou seja, existe uma resistência muito grande para esse conjunto, é um conjunto bem robusto mesmo, né? Como é que ele é indicado, então, né? O que tem de indicação para esse conjunto? Normalmente, né, a partir de 2006, mais ou menos, foi quando sai a linha HD e entra a linha Screaming Eagle, a Harley lança um produto que seria um produto para as três funções, né? Motor, primária e transmissão. Por isso um 2050. Se a gente for analisar isso, um 2050 e colocar, por exemplo, né, o 1550 como opção para tudo, vai funcionar? Vai funcionar, porém você tem como dar upgrades ali, né? Muitos óleos, antigamente, por exemplo, quando era separado, a própria Harley indicava um 80-90 para a caixa de câmbio dela, quando ela é mineral. Atualmente ela tem indicado o Screaming Eagle dela, o Transmission Screaming Eagle, é um 75-90, e ela também tem a opção de 75-140, mas não é o caso, né? Todo mundo, a própria Harley indica o 75-90 como uso do câmbio. E o que a gente tem aqui, gente? De novo, mais um óleo sintético para essa caixa de transmissão. E o que a gente tem de vantagem em usar o nosso Cartago Tração Integral 75-90 aqui, gente? Principalmente porque ele é um API GL5, a Harley não faz a distinção, ela não proíbe, o GL5 é um 4/5 que entra ali, né? A gente vai ter um limite de resistência no filme muito superior, né? E mais uma vez um índice de viscosidade lá em cima. Ou seja, a gente vai conseguir trabalhar com essa caixa numa variação de temperatura muitíssimo baixa. Então a gente consegue, com esses três conjuntos de óleo, dar para a Harley uma solução tecnológica e de desempenho muito bom. Todo mundo que já fez a experimentação, tanto do uso do 1040 na primária quanto do 75-90 na caixa de transmissão, fala da alteração da dirigibilidade da moto, baixando vibração, baixando impacto, melhorando a temperatura média de trabalho e não tendo o problema de acionamento nas embreagens hidráulicas. Isso é bem legal quando a gente vê esse resultado, né? Ou seja, a gente oferece mais segurança de condução para a moto, né? Outras coisas que a gente ainda pode utilizar aqui na Harley, tá, gente? A Harley tem um sistema de suspensão que é feito por mola progressiva. Antigamente era mola de uso direto, né? Ela não era progressiva, era uma mola constante. Hoje ela já faz uso da mola progressiva. Então, o que é essa constante, né?
ela tem a mesma carga para cada eixo de compressão dela, e na progressiva não, ela vai funcionando, né, de uma maneira mais gradual conforme comprime, né? Deixa eu responder aqui voltando um pouquinho para trás, né? O Nuno está falando dos produtos. Quais produtos são comparados aqui hoje, né, gente? Principalmente no motor, né? O motor, basicamente, o que a gente encontra no mercado brasileiro, né? A gente oferece o Motorsport 1550 e o Racing 1550, é isso que a gente vai. Enquanto a gente tem a Motul oferecendo a linha 5100, que é aí comparável ao Motorsport, e a linha 7100 ou 300V, e a gente bate com a linha Racing tranquilamente, inclusive para o 300V, tá, gente? Isso a gente já tem teste comprobatório, tá? Na caixa de transmissão, na primária, a Motul trabalhava com... alguém me ajuda com o nome aí, gente. Transoil 1030, que é um óleo mineral, tá? Transoil mineral. E para o 1040, acho que também é um Transoil, só que ele fala que é tecnossíntese, então é um semissintético dela. Então a gente tem a opção de mandar um sintético em cima disso, tá? Já ter aí efetivamente o nosso produto num nível superior de performance. Para a caixa de transmissão, ela colocava o Motul Gear 7590. E o que a gente tem de diferente do Motul Gear? O nosso tem uma característica de autoblocante, ou seja, uma aditivação maior, então a gente protege mais o engrenamento, tá? E se a gente comparar isso, a Motul também tem um Gear Competition, se não me engano, né? Que é um óleo sintético, que seria comparado ao nosso tração integral, mas o uso do tração integral a gente consegue ser mais competitivo para essa aplicação. Então veja, a gente obviamente fez alguma adaptação na viscosidade, mas não foi a nosso desejo, tá? Essa adaptação da viscosidade vem do próprio mercado brasileiro. Basicamente todos os caras que trabalham com Harley aqui no Brasil, que eu conversei, trabalham com 1550, preferem trabalhar o 1550, tá? E de maneira geral, gente, falando da parte de custos, né? Para essas linhas, se a gente for comparar a mesma linha de performance, a gente colocaria o Motorsport em relação ao 5100. Em média, gente, a gente deve ficar aqui no Brasil cerca de 25% abaixo da Motul em termos de custo, né, dando a mesma performance. Em relação ao Racing e o 300V, eu não vou nem comparar com o 7100, mas o Racing em cima de... Aliás, vou comparar assim. Usando o 300V e o 7100, quando a gente oferece o Racing, a gente está oferecendo uma tecnologia igual ou superior ao 300V, com um custo cerca de 20% mais baixo que o 7100, tá? Em média, tá, gente? Em média. No caso do 7590, se a gente for comparar o 7590, o nosso Limited Slip, com o Competition 7590 da Motul, a gente está quase 40% abaixo. Alguém me corrige isso? Em termos de preço, Marcelo, Natália. Vou chutar 40% e acho que a gente está abaixo. Entre 30% e 40% a gente consegue ficar assim. Tá? Em alguns casos até mais, porque eu sei que é um produto que é muito caro para eles. Né? Em relação à linha normal, que seria o 7590 normal deles, a gente tem uma vantagem de o nosso ter uma aditivação superior. Né? Então a gente tem tecnologia e preço a favor desse mercado. Né? Seguindo então, entenderam o conceito aqui, gente, das aplicações? Aqui, a Natália está dando uma informação aqui interessante. O 7590, que não é o Competition deles, é o Gear 7590, é semi-sintético e o nosso é sintético. Tá? Então o nosso seria como o Gear Competition deles e o nosso, enfim, em termos de preço eu não vou nem comparar. Perdão, gente, engasguei aqui. Em questão de suspensão, gente, em suspensão a gente foi um estudo e uma referência de aplicação.
Marcelo, sim, o Cartago tração integral pode usar na caixa da Harley, sim. Tá? Aliás, é o que a gente mais tem usado e o pessoal tem adorado. O resultado de uso é bem interessante. Inclusive o impacto de engatamento primário, temperatura média de trabalho e aqueles trancos na troca de marcha reduzem muito, muito. O feedback que a gente tem dos usuários é muito legal. Falando então da suspensão. A suspensão, a Harley adota um padrão de letra, né? Eu vou mostrar aqui na frente para vocês, né? Basicamente, a suspensão da Harley foi feita para 3 viscosidades, né? 10W, 15 e 20. E a suspensão traseira é basicamente um 20W, mas com IV de 400, mais ou menos, que é o famoso shock oil, tá? A gente não tem. E o que a gente tem, né? Falei das molas aqui, que elas são progressivas, então aqui estão as equivalências de suspensão. Basicamente, a Harley fica nessa aplicação geral, tipo B e o tipo E, tá? Em função das viscosidades, elas estão aqui entre 10 e 20 W, mas o interessante é que as indicações de temperatura a 100 graus, né, que é o que importa dentro aí do sistema de suspensão, né, temperatura máxima de trabalho, eles estão no tipo B em 5,50 e no tipo E em 7,95. O que a gente tem para oferecer para esse mercado, né? Basicamente, hoje, a gente teria só o 10W, né? Apesar do pessoal fazer uma referência muito grande com a linha Factor Line aqui essa é a linha Expert, né? Que é uma linha semi-sintética, é onde a Motul hoje tem o posicionamento dela, né? 10, 15 e 20. E o pessoal às vezes cobra muito a gente. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos, né? A gente tem só o 10W e a gente tem aplicado o 10W principalmente nas que antigamente utilizavam o 15, né? Ou quando a concorrência indica o 15, a gente indica o nosso 10. Por que isso, gente? Vamos comparar isso aqui, ó. O nosso 10W, primeiro, ele é sintético, né? Sintético, não é semi. Então, essa linha Expert é semi, essa linha Factor Line do nosso concorrente, da Motul, é sintética. Então, a gente teria que comparar com a Factor Line. Olha só que interessante, né? Vamos voltar aqui, ó. A Harley fala até no 20W, mas aí existe vamos dizer assim, uma resistência em usar isso, mas tudo bem, eu também entendo isso. Mas vamos falar do 10W, né? Ela fala de uma viscosidade a 100 graus de 5,50. O que a gente tem para ofertar nesse mercado? Uma viscosidade a 100 graus, gente, de 8,3 e um índice de viscosidade de 157. Ou seja, a gente tem uma estabilidade térmica dentro do produto elevadíssima em relação à nossa concorrente. Vamos ver o óleo sintético da concorrência. A 100 graus, 6,4. Né? Então a gente teria aqui, a 100 graus, basicamente um filme de óleo 20% mais espesso, ou seja, mais resistente ali dentro. E em relação à folga, a gente tem uns 15% aqui, perdão, em relação à temperatura, no índice de viscosidade a gente tem cerca de 15% a mais aqui na linha sintética do nosso concorrente. Né? Se a gente for modular isso para a linha semi-sintética, que é a linha Expert, olha que interessante, né? Obviamente a 40 graus a gente começa com óleo mais suave, né? Menos viscoso, mas olha que legal a 100 graus, 8,3 e o nosso 8,3. Agora, o que faz a diferença? O que faz a diferença? Na linha Expert, eles têm 115 de índice de viscosidade, a gente tem 157, gente, quase 30%, 25, 30% a mais de estabilidade térmica para oferecer numa suspensão. E dito pelos usuários, gente, isso faz uma diferença na moto tremenda, tremenda. Né? É muito comum a gente pegar moto de alto impacto, ou seja, principalmente moto que roda muito, e chegar num determinado X de viagem, né, uma viagem muito prolongada, e o cara falar que a moto já está ou batendo ou muito mole na frente. Isso é um item de segurança, né? Isso perde, por exemplo, em curva, em frenagem, você perde muito a frente da moto, né? E aí começa a usar muito a variação de freio. Então você exige mais o freio, aquece mais o freio. Nessa questão, ela bate, nesse caso, Nuno, aqui, quando aquece mais, ela fica mais mole, ela bate mais, né? Ela vai chegar mais a fim de curso, o que incomoda muito para pilotar. E você, na hora de fazer a curva, você perde muita estabilidade. Né?
Então, nesse caso, utilizando o nosso, ela vai ficar mais suspensa, ou seja, ela vai ficar ainda com esse efeito de compressão e expansão por mais tempo e na mesma temperatura de trabalho que isso pode chegar, certo? Então, a gente tem a opção de usar o 10W. Onde é que está sendo usado o 10W? Basicamente, em todas as indicações de 15W, onde o pessoal usa a linha Expert da Motul, por exemplo, né? Isso fica restrito às Dynas, às Sportsters, algumas já aplicaram em V-Road, mas aí a gente fica um pouquinho mais longe da Softail e das Touring, tá? Porque daí ela realmente é mais robusta e eu não indicaria esse produto como uso, né? Vamos pensar aí em ter também um 15 e um 20 na nossa linha. Outras coisas que a gente pode ofertar para esse mercado, gente, que é interessante. Todo mercado de Harley não é aquela oficina porca de fim de canto de esquina. Normalmente os caras têm um nível de organização um pouquinho mais elevado. Então a gente pode também ofertar nesse pacote, né? O moto de greaser para aquelas limpezas, limpeza técnica, vai tirar uma caixa primária, por exemplo, a tampa da primária, fazer uma limpeza do produto. Né? Então o degreaser entra muito nessa linha, até porque dentro da caixa primária e do can service tem duas correntes e a gente pode indicar o moto degreaser como opção de uso. Outro produto muito interessante para Harley é o Moto Braking Contact Cleaner, tanto para limpeza de contato quanto para os discos de freio. Né? Grande parte das Harleys já tem disco na frente e atrás. Isso dá uma segurança de operação maior. Né? E o Moto Cleaner em Polish para dar aquele acabamentinho final, que finalizou um serviço, quer dar um trato na moto sem ter que jogar água, também é uma opção aqui, né? E o silicone spray também para dar aquele abrilhantamento. Para finalizar, então, para fechar esse circuito de informação, só para que vocês conheçam, né, gente? Essa é a linha da Harley que se apresenta no mercado de maneira geral, né? Então a gente tem aqui o 2050, que é esse aqui é a embalagem do HD 360. Essa é a embalagem do Screaming Eagle, essa é a embalagem do Formula Transmission, né, da primária e da transmissão, e aqui um óleo monoviscoso que a gente pouco encontra no Brasil, mas lá fora tem, né? E basicamente, de novo, o óleo genuíno da Harley em outra embalagem aqui. Além disso, né, ela também tem aí algumas outras variações do Screaming Eagle, o tal do genuíno HD 360 1040, então ele existe, ele não é só uma normativa de catálogo como opção de uso, é um óleo que existe, e o Fórmula que vai única e exclusivamente aqui, não, ele se aplica na transmissão e na primária. Então, vamos lá, né? Fechando, a gente tem um conjunto de oferta para Harley técnico, né? A gente consegue ofertar tecnologia para Harley, apesar de não ser o 2050, a gente tem o 1550 e o 1050, que são produtos que tem uma performance melhor. Queria lembrar vocês que com o motor Milwaukee, esse motor novo, existe uma recomendação de você dar a partida na moto e ela só dar o arranque na moto, né? Ou seja, sair com a moto de cerca de 10 minutos de funcionamento. Olha que interessante. Você tem que dar partida, esperar o óleo circular, acho que 5, 10 minutos, para depois partir com a moto. Ou seja, ela tem uma certa deficiência. E essa deficiência fica evidente, principalmente quando você, por exemplo, troca o comando de válvula dela, né, troca algumas coisas para aumentar a potência da moto. Se você não baixar a viscosidade do óleo, né, viscosidade a frio, para esse aumento de potência, é muito comum você ver risco em camisa e cilindro da Harley. Isso acontece, eu já acompanhei alguns casos. Inclusive em um caso que um dos preparadores mudou o motor acho que inicial ele tinha 57 cavalos e o motor final ficou com 103 cavalos, né? Então assim, tinha muita potência ali, ela não dava, e o cara dava partida, rodava um pouco, tal, depois de um tempo falou, pô, tá fazendo barulho, e a ver tinha riscado a camisa, por causa da lubrificação primária. Então o 1550 ele entra muito bem, e em alguns raros casos a gente tem usado o 1050 por causa desse aumento de potência que o motor Milwaukee permite. Certo? Gente, então é isso. Falando de Harley, encerro por aqui. Você conseguiu cumprir hoje com a meta dos 40 minutos, Silvio. Os meus parabéns. É a segunda vez, a gente melhora, Nuno. A segunda vez melhora sempre. Eu gostava de aproveitar, não sei se... Eu acho que seria interessante eu ouvir duas pessoas que têm uma boa experiência, excelente experiência neste campo. Uma era a Natália,
que está um pouco na linha da frente desta experimentação da introdução de produto Repsol no mundo Harley, e a outra pessoa é o Marcelo também, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo do mercado. Natália, você podia falar um pouquinho sobre a sua experiência aqui nesta introdução Repsol no mundo Harley? Bom dia, Bom dia. tá ouvindo? Então, pode falar. Legal. Então, com a ajuda do Silvio, a gente conseguiu ingressar bem nesse público, né? Que é um pouco diferente do normal. E hoje em São Paulo, acho que 95% dos clientes voltados para Harley já usam o produto como produto principal na loja, né? E um dos produtos que mais teve aceitação foi o tamborete. Todos os tamboretes, por incrível que pareça, tirando do PH, que é Racing, hoje são destinados para esse público de Harley. Então, a linha Racing hoje teve uma aceitação no lugar de um 2050 sintético da Motu, né? Essa linha Racing do tamborete, por causa do custo-benefício, teve uma aceitação muito legal. Natália, só uma pergunta. E o 7590 também. É difícil a gente achar. Só uma observação. É difícil a gente achar o óleo genuíno Harley nas oficinas especializadas, né? Quase nunca. Não tem. Eu não sei nem como é a embalagem dele, se ele existe de litro, porque não tem nenhuma aqui em São Paulo que tenha, a não ser as concessionárias, né? Uhum. Legal. E aí você estava Entendeu? falando do 7590. Esse foi um dos primeiros que a gente conseguiu entrar antes do motor, inclusive, né? Foi um dos primeiros a entrar porque vem de um histórico de reclamação da Motu até na época em que a gente vendia. Por quê? Porque o sintético era um preço que estourava o aceitável e o semissintético, dependendo da situação, não entregava o que eles gostariam, né? Não Então a suporta, gente né? conseguiu, não suportava. Então a gente conseguiu dar essa opção de um produto sintético com custo-benefício que o cliente consiga fazer a manutenção preventiva, né? Então o legal é que hoje o cara consegue fazer uma manutenção preventiva. E no Transmissões, como é que foi a entrada? A das transmissões ainda, porque assim, quando a gente recebeu já foi em março, então já começou o negócio da pandemia, então ele está entrando de uma forma mais tímida, né? Não tem ainda o volume de venda e não vende sozinho como o Racing e como o Cartago. Eu tenho só uma referência, porque esse 1040, quando chegou aqui no Brasil, até antes da gente lançar, eu entreguei nesse caso foi o Paulinho, né, da Garagem REM. O Paulo... Eu falei para ele assim, Paulinho, olha, estamos lançando esse produto agora, faz um teste para mim na tua moto, e ele tem uma CVO, que é uma moto, uma das Harleys grandes, né? É vamos dizer assim, talvez o modelo top da Harley em termos de tecnologia, inclusive peso, né? O feedback dele foi o seguinte, falou, Silvão, parece que a marcha maciou demais. A troca de marcha dela ficou tão suave que às vezes eu não sinto. Então, o cara é simplesmente um dos maiores especialistas que eu conheço de Harley aqui em termos de manutenção. O feedback dele foi esse, falou assim, parece que eu não sinto a troca de marcha. E os clientes têm muito essa reclamação, eles pediam muito por esse sintético, né? Pelo fato do que a gente estava colocando no lugar, que é aquele 80W, e pelo transmissão lá da Motu, Transol 1030, serem produtos que não entregam, né? Até o Jorgeão vive reclamando de transmissão. Então, eu acho que esse é um produto que quando tudo normalizar, quando tudo voltar ao normal, e a durabilidade, né, da transmissão é que vai dizer que o produto realmente vale a pena. Eu acredito que principalmente nessas com acionamento hidráulico a gente vai ter um alargamento bem legal do funcionamento. Né? Então eu acho que esse vai ser um produto que vai ser em médio prazo, né? Porque vai dizer quanto a durabilidade da transmissão e aí até que o cliente consiga identificar a diferença, né? E diz uma coisa aí, Natália, como é que foi, a Repsol não era muito conotada com Harley, não é? O mercado Harley vivia muito à volta ou de Motul ou da própria marca própria deles. Como é que foi, qual foi a estratégia que vocês usaram para fazer a introdução nesse mercado? A insistência e
Essa é sempre, a existência em todos os apresentar produtos. a parte técnica, né? Apresentar a parte técnica, ofertar muito produto para teste. Então, em muitas lojas, em muitas oficinas, a gente chegar a conversar com o cara, falar, faz um teste, toma aqui uma troca de óleo para sua Harley. Porque o dono da oficina de Harley, ele tem uma Harley, né? Todos. Então, é Invariavelmente. ofertar, entendeu? Então, é falar, olha, toma aqui, testa. Você vai fazer uma viagem? Põe o produto, vai fazer a viagem com o produto. E depois, quando você voltar, a gente vai falar de preço, a gente vai falar de parceria, a gente vai ver como a gente vai seguir. E em todos os casos que foram feitos os testes, o cara voltou e hoje usa como principal produto da oficina. Legal, legal. Nós temos também aí conectado connosco o Eduardo Marcando, o Pernambuco, que é também um cara que sabe a beça deste tema. Eduardo, você quer falar um pouquinho da sua experiência? Eduardo, tá ouvindo aí? Você já pode falar, já está com o microfone aberto. Não sei se pode ou não, se calhar não pode. O Marcelo Bombana está aí ligado? Não, muitos se calhar estão vendo a apresentação no celular, não é? E no celular não conseguem ter som. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta ou partilhar alguma experiência? O Marcelo está escrevendo aqui, será que não está conseguindo falar? Deixa eu ver aqui, Marcelo. Mas, Marcelo, eu consigo ligar o seu microfone. Tenta falar aí, Marcelo. Tenta falar agora. Marcelo, o seu microfone está aberto. Se você falar, a partir da gente ouve. Está ouvindo agora? Agora sim. Ouvi? Loud and clear. Essa porra, internet. Tá carregando. A conexão tá um pouco ruim. Tá Conseguiu? É a conexão que faz. Tá escutando? Pode falar, Marcelo. Tá escutando agora? Claro, estamos sim. É a conexão que falha aqui. Mas pode falar que a gente consegue te ouvir aqui. Não, acho que tá cortando mesmo. Pois. A gente não sei se você falou alguma coisa, eu consigo te ouvir quando você se referencia com frase curta, mas não sei se você falou alguma coisa antes, a gente não conseguiu ouvir aqui. Não foi. Eduardo, você quer falar? Fique à vontade, teu microfone está aberto. Se a ligação para o Rio está ruim, para o Pernambuco ainda está pior, não é? Pode ser. Não, a gente não está te ouvindo não, Eduardo. Infelizmente. A gente depois faz a ligação. Numa outra formação a gente leva esse input então. Olha, obrigado a todos por terem vindo. Hein? Qualquer pergunta podem fazer a pergunta por texto, que a gente por texto está vendo aí as mensagens. Se alguém quiser fazer aí algum questionamento ou tem ainda alguma dúvida do que foi exposto, gente, fiquem à vontade para a gente sanar aqui o que a gente está buscando de informação para esse mercado, né? A Natália bem lembrou, a gente conquistou esse mercado através de experimentação, de fato, né? Mas tem essa referência hoje que reflete aí, inclusive com alguns parceiros daqui de São Paulo e em outros estados. O caso, por exemplo, do Fábio, do El Caminho, lá com o pessoal da RA, também é um cara em um dos Mato Grosso, que eu não me lembro qual, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Ele é um cara que
tem muita referência, inclusive indicado pelo pessoal aqui em São Paulo. E recentemente a gente conseguiu aí fazer a introdução do produto com ele também, né? Então isso é legal. E é uma rede que se comunica muito bem, tá, gente? É uma rede que se comunica muito bem. O pessoal de Harley fala muito bem com o pessoal de Harley. Então essa é uma coisa que funciona pra gente. Mando sim, mando a apresentação do jeito que está formatada aqui, ô Marcelo. Daqui a pouquinho eu posso mandar para vocês. Certo, então, gente. Muito obrigado, era isso. Eu acho que, então, se a gente não tem perguntas aí, damos por encerrada essa apresentação, agradecendo de novo aí aos companheiros de Portugal. Espero que tenha sido útil a informação para vocês, apesar que na Europa a presença da Harley é um pouco menor, mas eu sei que tem mercado e ela está investindo um pouco mais para estar ali. E no Brasil, obviamente, gente, a troca de informação é a coisa que mais faz esse mercado se movimentar, tá? Não é simplesmente chegar lá e falar, o que você usa, eu tenho esse, né? Falar, olha, gente, tá a fim de fazer uma experiência com performance para tua moto, tô aqui, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer assim, e vai para e passo, né? Uma das estratégias realmente é onde tem Motul entrar com a transmissão para o pessoal sentir a potência do produto e ir galgando a linha Motorsport, a linha Racing aí nos motores, porque realmente faz uma diferença enorme na experimentação das pessoas. Um abraço a todos, hein? E obrigado, Silvio. Valeu, Nuno. Até mais. Aí, tem mais gente escrevendo aqui, vamos só aguardar. Legal, Marcelo. E assim, às vezes indicar, principalmente eu falo muito a respeito disso. O índice de viscosidade em relação à linha Racing traz uma segurança de trabalho dentro do motor da Harley muito grande, porque é um motor que trabalha em alta temperatura, então isso realmente faz uma referência muito legal no funcionamento do motor. E na primária e na transmissão, aí nem se fala, é o conjunto todo trabalhando mais frio, dando mais estabilidade para a moto. Essa é a resposta nossa do mercado, gente. Isso vem do mercado para a gente, tá? Não foi nada que o Silvio criou. Eu fui muito consciente em trabalhar nesse mercado, justamente para que as pessoas criassem o conceito com o produto. O Ursa 50 é essas coisas aqui, gente, que eles usam monoviscoso. Tem gente que já falou que usa Lubrax no motor, enfim, né? Mas lembrando, é igual motor diesel, realmente igual motor diesel, gente. A gente está buscando performance, quando a gente sai do mineral e vai para um sintético no motor diesel, a gente tem outro comportamento do motor. Outro comportamento. A Harley é igualzinho, né? E nesse caso, o conjunto de temperatura é o maior problema de manutenção de Harley. Fechado então, gente. Ó, fiquem bem, fiquem seguros. Nos falamos aí na próxima semana com mais um tema. Vamos preparar. E de novo, gente, vale aí o feedback de vocês em relação aos horários, aos temas, para a gente realmente poder fazer um trabalho mais focado aí junto ao mercado e junto às equipes individualmente, tá? Treinamentos focado para a equipe, se vocês quiserem marcar, também está em aberto. Isso faz parte daquele e-mail que eu mandei para vocês. Feito, fiquem bem, nos vemos. Até mais.